Bom dia, meus amigos. Dia 13 de junho de 2019, começando mais um Bom Dia 247. Hoje aqui na sala da Gisele, no nosso no nosso escritório aqui em São Paulo, então cenário diferente, não estou em casa e não tenho jornais, então vai ter que ser no gogó mesmo, a gente vai batendo um papo aqui sobre os temas, né? A boa notícia é que tem muita coisa para se falar, especialmente as novas revelações do Intercept, né? Que são novos diálogos, eu vou falar bastante sobre eles. Deixa eu agradecer que já tem superchat chegando, do Edson Macedo. Atush, coloque hoje a live do Bem-vindo Sequeira na TV 247. É um incentivo à greve geral de amanhã. Preciso falar com a Gisele, precisamos pedir autorização para ele. Deixa eu dar um alô aqui para o Carlos Portelada, que também mandou um superchat, e vou ler o comentário aqui da Verônica Vidal. Em Lula we trust. Né? Já pensou? Botar na moeda brasileira assim a cara do Lula escrito em Lula we trust, né? In God we trust, in Fux we trust. Realmente, Fux desmoralizou totalmente o Supremo Tribunal Federal. Né? O Supremo deixou de ser Supremo, o Supremo virou um puxadinho da vara lá de Curitiba. Né? Então, realmente foi complicado. Léo tá chique hoje, diz aqui o Anielson José. Pois é, tem reunião, a gente tem que fazer as coisas avançarem também, tem um monte de coisa acontecendo na nossa vida empresarial também, né? Vamos dizer assim, embora seja mais uma cooperativa praticamente aqui o que a gente faz. Vamos lá, deixa eu dar um alô geral. Aqui, Sueli Gavioli está lembrando, esse golpe de fato foi com o Supremo com tudo. Ana Lúcia está dando um bom dia. O Martins está dizendo Moro e Dallagnol se fux. E bom dia, galera. O bicho está pegando, diz aqui a Manu. Nosso querido presidente Lula, paz de Deus contigo, diz o Guilhermino. Bom dia, alegria, alegria, Lula livre. Alegria, alegria. Aqui, ó. Zion Linhares mandando uma mensagem bíblica. Recado de Deus. A justiça guarda o homem íntegro, mas o pecado arruína o injusto. E novo membro chegando aqui também. Cadê o membro? Correu aqui. Desculpa, acho que tinha chegado, mas posso ter me enganado. É muita mensagem, gente. É muita mensagem, muito tema aqui. Aqui não está tão simples acompanhar. Qualquer coisa eu vejo mais adiante ali nos comentários. Bom, vamos lá. Vamos passar pelos novos diálogos do Intercept e explicar o título do programa de hoje. A gente está dizendo o seguinte. Bom, o Vaza Jato, ou Morogate, arrasta agora o PSDB, arrasta o Fux e arrasta também os Estados Unidos. Não dá para dizer que arrasta os Estados Unidos, porque os Estados Unidos mandam no mundo, mas envolve também os Estados Unidos, e eu acho que esse é o aspecto mais importante que a gente tem. Estou achando muito escuro, não sei, estou com uma luz na cara aqui. Deixa eu só abrir isso aqui, talvez seja melhor. Espera aí, só um segundinho. Aqui, ó. Ali Sacker está dizendo, esperava algo mais bombástico ontem. Eu acho que tem muitas coisas importantes e acho que tem coisas mais importantes para vir também. O que se comenta no meio jornalístico é o seguinte, é que vai vir um caderno especial da Folha de São Paulo em parceria com o Greenwald e com o Intercept neste domingo, com muitas novas revelações. O que se publicou ontem foi basicamente a ampliação do material anteriormente divulgado. Novidade foi o caso do Fux, né? De fato, o Fux dialogando com a Força-Tarefa da Lava Jato logo depois da morte, aliás, pouco antes da morte do Theory, né? Quando o Theory deu uma decisão contrária, deu uma enquadrada no Moro lá por conta dos grampos da Dilma, mas o Fux já estava, vamos dizer assim, já estava de alguma maneira integrado lá com eles. Mas vamos falar sobre esses três aspectos, PSDB, Supremo e Estados Unidos. Pela ordem, vamos começar pelo PSDB, porque eu acho que o PSDB é importante, mas não é o mais importante de todos. Né? Vamos lá. Moro atendeu o pedido de Mara Gabrilli e repassou a Deltan Dallagnol. Então ficou explicitada aqui a mensagem. O que o Intercept fez ontem? Ele ampliou o diálogo do Moro com o Dallagnol sobre o caso Celso Daniel. Né? Então está aqui, ó. Moro para o Deltan. Prezado, a colega Laura Tesler de vocês é excelente profissional, mas não para inquirição à audiência. É o Moro falando mal de uma procuradora. Tente dar uns conselhos a ela.
A Laura é aquela que não queria deixar entrevistar o Lula, porque isso ajudaria o Haddad, né? Aí o Deltan, ok, tudo bem, obrigado. Moro para Deltan. Prezado, a deputada Mara Gabrilli mandou o texto abaixo para mim. Podem dar uma checada nisso tudo? Favor manter reservado. O que era o pedido da Mara Gabrilli? A Mara Gabrilli queria que fosse ouvido o Marcos Valério, o famoso Marcos Valério, que é muito ligado ao Aécio Neves, né? Muito ligado ao André Neves, aos Neves. Né? O mensalão começou lá em Minas Gerais. Então, o Marcos Valério seria ouvido pela Lava Jato a pedido do PSDB. Então, a gente já vê claramente um direcionamento político. Um partido político que tenta instrumentalizar uma operação judicial, supostamente apartidária, independente, para atingir adversários políticos. Isso rendeu capa da Veja. Né? Capa da Veja lembrando, bom, agora vem mais bomba, agora é bomba, caso Celso Daniel, aquela coisa toda. E isso gerou também uma nova operação da Polícia Federal chamada Carbono 14, prendeu algumas pessoas, acusou inclusive o Breno Altman. O Breno Altman se manifestou a respeito disso numa transmissão com a gente, e me parece escandaloso, né, que seja, né, uma operação policial a pedido de um partido político, né, que exatamente queria destruir o seu adversário político. Lembrando que tudo isso se dava num contexto de intensa polarização política no Brasil. O Aécio Neves havia perdido a eleição presidencial para a ex-presidente Dilma Rousseff e havia decidido incendiar o Brasil com a farsa do golpeachment, né, do impeachment. A Lava Jato, então, atende aos interesses políticos do Aécio, da Mara Gabrilli, do Serra, do PSDB, etc. e tal. Né? Então, só por aí já valeria a sua anulação. Agora, vamos passar para o capítulo Fux, né? Então, qual que é o caso do Fux? O caso do Fux também é escandaloso, né? O caso do Fux foi revelado ali na entrevista do Leandro Demore, editor do Intercept, ao Reinaldo Azevedo, ontem, na Band News. Então, ele foi lá falar de bastidores e aí contou uma novidade. Aqui, ó, diálogo inédito revela apoio de Fux, né? Então, o que foi este diálogo? Está aqui, ó. Num grupo de procuradores, Dallagnol conta ter conversado com o Fux. O Dallagnol falou com o Fux, teve uma conversa reservada. E assim, ó, aspas do Dallagnol. O ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori Zavascki fez queda de braço com Moro e se queimou, e que o tom da resposta de Moro foi ótimo, escreveu em referência à representação feita por Teori pelos grampos de Dilma Rousseff. Né? Então, o que aconteceu? O Moro grampeou ilegalmente a presidente Dilma Rousseff, vazou o grampo ilegal, não tinha nem autorização judicial, né, porque já tinha sido suspensa, vazou o grampo ilegal para o Jornal Nacional. Quando esse grampo vazou, né, os bosofascistas, né, a tropa neonazista no Brasil, né, o fascista cercou o Supremo, cercou o Palácio do Planalto, e a gente tinha ali um prenúncio de um golpe. Tinha, inclusive, pessoas armadas ali cercando o Palácio do Planalto, depois desse vazamento ilegal para o Jornal Nacional. Bom, aí o Teori Zavascki, dias depois, faz o quê? O que faz o Teori? Dizendo, pô, você não pode grampear uma presidente da República, né, e divulgar para o Jornal Nacional. O Moro dá a sua resposta. Não, apresento as minhas sinceras escusas, aquela coisa toda que ele fez, etc. E tal. Bom, aí o Fux, né, malandramente se reúne com o Dallagnol e fala, porra, o Teori se queimou aqui no Supremo, o Moro respondeu muito bem e tal, aquela coisa, né? E aí, continua o Dallagnol, Fux disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. O Dallagnol ainda tirou sarro dos cariocas, dizendo que carioca é meio assim e tal, aquela coisa, né? Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições, especialmente no novo governo. Bom, quando isso aconteceu? Isso aconteceu em março de 2016. Né? A Dilma caiu em agosto de 2016. Né? A Dilma caiu na Câmara em maio, se eu não me engano, e foi afastada pelo Senado em agosto de 2016. Então, o Dallagnol já estava falando em novo governo, ele já estava derrubando a presidente Dilma Rousseff, é isso?
Um procurador pode derrubar uma presidente da República com um grampo ilegal? É um escândalo de dimensões monumentais, né? O Brasil tem a obrigação de devolver o mandato roubado à presidente Dilma Rousseff. Foi uma palhaçada completa. Aí o Teori Zavascki vai lá, se manifesta, o Fux já fala, não, vamos nos proteger. Quer dizer, Dallagnol relatando a conversa com o Fux, vamos nos proteger já no novo governo, né? Então, realmente é um escândalo. O Fux não se manifestou ainda, né? O Fux deveria, né, sinceramente, pedir a sua aposentadoria, sair do Poder Judiciário, porque o cara, né, jogando pelas costas do Teori. E o que aconteceu? O Teori depois, um mês depois, caiu o avião do Teori, né? Caiu o avião do Teori, até agora ninguém sabe direito como é que caiu esse avião, qual é a explicação. Realmente é uma história escandalosa, absolutamente escandalosa. Está chegando uma pessoa aqui, depois a gente continua o papo aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos continuando aqui nas nossas divagações sobre a chamada Operação Vaza Jato, divulgada pelo Dallagnol. Bom, mas isso não é o bastante, né? A gente já falou. A gente já teve... a gente já teve, então, PSDB, né? Agora tivemos PSDB, tivemos o caso Fux, e agora o que me parece mais grave, né? O aspecto mais grave de todos é o papel dos Estados Unidos na Operação Lava Jato. Antes vou ler aqui, ó. Rita Dias, né? Muita bandeira nesse STF e Lava Jato, né? Aqui, ó. Desculpa, eu ia ler um comentário, correu, eu não consegui acompanhar aqui até. Vamos falar da articulação com os Estados Unidos, né? Matéria publicada no 247, aspas do Dallagnol, depende da articulação com os americanos, diz Dallagnol a Moro, né? Então, o Moro fala da necessidade de uma nova operação, vou ler aqui para vocês. Moro, né? Ele fala o seguinte: não é muito tempo sem operação? Dallagnol responde: é sim. O problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. Decidimos postergar tudo até sair essa denúncia. Menos a operação do Tacla, pelo risco de evasão, mas ela depende de articulação com os americanos, né? Então ele fala de uma operação do Tacla que dependeria, Tacla Duran, né? Inclusive eu acho que é importante ouvir o Tacla Duran a respeito para saber qual que é o contexto. E ele fala que essa operação depende de uma articulação com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos participaram da Operação Lava Jato, os Estados Unidos instruíram o procurador Deltan Dallagnol e a Força Tarefa sobre que passos deveriam ser tomados. Essa é uma questão, a meu ver, fundamental. Vou ler aqui, vou agradecer aqui o fato da Inês Gouveia estar chegando como membro do canal nesse exato momento, né? Sobre o papel dos Estados Unidos, eu escrevi um artigo que eu acabei de publicar no 247 e eu vou detalhar aqui para vocês também. Vamos lá. As novas revelações do Intercept sobre a chamada Vaza Jato confirmam o que muitos já vinham dizendo. Sempre houve uma articulação da Força Tarefa com os Estados Unidos, que passaram a usar o combate à corrupção como instrumento de dominação geopolítica e de arrecadação. Por que arrecadação, né? O chamado lawfare, tinha até uma pergunta aí no chat sobre o que é lawfare. Lawfare é você usar o poder judiciário, a máquina do Estado, para perseguir determinados indivíduos, empresas, países, lideranças políticas. Então, é o uso da toga como instrumento de perseguição. Pode ser perseguição econômica, pode ser perseguição política, né? Então, por isso que o Cristiano Zanin, muito acertadamente, colocou desde o começo que esse processo era um gigantesco lawfare, né? O uso, né, da toga para finalidade de perseguição. Bom, o que os Estados Unidos descobriram ao longo aí do seu, vamos dizer assim, da sua evolução histórica e da evolução do seu sistema de justiça, né? Que o sistema judicial poderia ser também um eficientíssimo instrumento de arrecadação. Então, muitas empresas americanas foram alvo de lawfare, investigações foram usadas para que pagassem multas gigantescas que são revertidas ao Departamento de Justiça. Bom, esse método foi exportado. Num determinado momento, os Estados Unidos definem
que o combate à corrupção, né, pode se dar além mar, pode se dar em outras fronteiras. Então, os Estados Unidos adotam o combate à corrupção como um instrumento de competição internacional. Então, eles fazem isso, por exemplo, eles aplicaram multa num banco francês, BNP, Banque National Paribas, aplicaram multa num banco alemão, Commerzbank, aplicaram multa na Alstom, que de fato estava envolvida em escândalos de corrupção, aplicaram multa, então, na Petrobras. Então, este método de usar investigações sobre corrupção como um instrumento de arrecadação é antigo, né? Não foi inventado com a Petrobras. A novidade da Petrobras é que não foi só, né, o uso do lawfare para arrecadação, foi o uso do lawfare também para a dominação geopolítica, porque, no caso, o Brasil foi reenquadrado e passou a ser um país satélite dos Estados Unidos. Então, prosseguindo no artigo, aí já voltando ao artigo, né? Num dos diálogos em que é cobrado pelo ex-juiz Sérgio Moro a realizar uma nova operação, o procurador Deltan Dallagnol afirma que ela dependeria da articulação com os americanos, ou seja, com algo relacionado, provavelmente, ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Como se sabe, a Lava Jato atendeu plenamente aos interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos, que levaram a Embraer, parte do pré-sal, recolocaram a Microsoft nas compras governamentais e passaram a ter no Brasil um presidente que bate continência para a sua bandeira. Adicionalmente, antes mesmo da conclusão de qualquer processo judicial, a Petrobras se dispôs a pagar uma multa de quase 10 bilhões de reais aos Estados Unidos. Em contrapartida, Dallagnol, o mesmo da articulação com os americanos, teria uma fundação de 2,5 bilhões de reais para chamar de sua. Né? Vamos imaginar. Dallagnol se articula com os americanos, avança na Operação Lava Jato, arrasa a economia brasileira. A Petrobras manda 10 bilhões para os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam 2 bilhões e meio para a Fundação Dallagnol. Né? Então, isso é uma comissão? O que é isso? Isso é corrupção? Como é que a gente pode definir? Isso é lesa pátria? Isso é traição nacional? Como definir um procurador, um procurador jovem que se articula com uma nação estrangeira, faz uma operação com o objetivo de promover uma troca de governo, que ele mesmo antecipa, né? Troca-se o governo, o novo governo transfere riquezas brasileiras a esta nação estrangeira com a qual o procurador se articulava, paga 10 bilhões a acionistas dos Estados Unidos e ele recebe uma comissão de 2 bilhões e meio de reais. Então, se isso não é um escândalo mundial, se não é um crime de traição nacional, de lesa pátria, não sabemos mais o que significa ser lesa pátria. Voltamos aqui ao artigo. No Brasil, o que restou? Uma economia arrasada, construtoras quebradas, a imagem internacional no lixo e a percepção global de que o país mantém um ex-presidente como preso político. Ou seja, a guerra híbrida em, aspas, articulação com os americanos foi um case de sucesso. É realmente inacreditável o que aconteceu no Brasil. E aí eu coloco uma questão que eu vou refletir aqui com vocês. O que me intriga agora é por que também está partindo dos Estados Unidos um movimento para, entre aspas, libertar o Brasil a partir das revelações de Glenn Greenwald e sua equipe. Será que os Estados Unidos, contentes com o petróleo e a Embraer, agora querem um Brasil satélite que volte a funcionar? Essa é a hipótese que eu levanto aqui, né? Porque vamos imaginar o seguinte: a Lava Jato foi uma operação dos Estados Unidos, foi também uma operação do PSDB, foi uma operação que atentou contra os interesses nacionais. Os Estados Unidos levaram o que pretendiam levar. Levaram o petróleo, levaram a Embraer e praticamente tiraram o Brasil dos BRICS. O Brasil saiu da órbita dos BRICS. O Brasil passou a ser totalmente enquadrado sob a lógica de uma colônia dos Estados Unidos. Agora, uma colônia no sistema capitalista, ela tem que ter uma economia minimamente dinâmica. Aí os Estados Unidos fazem o quê? Pegam aquelas figuras que atuaram como lesa-pátria, como traidores da pátria e expurgam. Vamos abandonar esses caras porque eles viraram um problema, não são mais necessários. Agora é o processo de expurgo do senhor Dallagnol. E agora vamos salvar o Brasil pela esquerda, né? Vamos pegar o Intercept, o Glenn, o Brasil vai ser salvo, né? E é o que a gente até estava dizendo outro dia, discutindo com o Pepe Escobar. E agora o Brasil volta a funcionar.
o petróleo já é dos americanos, a Embraer já é dos americanos, mas pô, o Brasil precisa comprar avião, o Brasil precisa ter uma economia mais dinâmica, o governo precisa comprar mais software da Microsoft. Será que é isso que está acontecendo? É uma possibilidade que eu avento, mas também sem nenhuma certeza. Quem sou eu para ter certeza sobre as coisas que estão acontecendo? Queria dizer que amanhã a gente vai ter uma live extraordinária com o Pepe Escobar. E o Pepe Escobar tem essa tese que os Estados Unidos trabalham com a dominação sobre o espectro total, a full spectrum domination. Né? Então, dominaram, né, promovendo o golpe, e agora vão dar uma aliviada, atenuar, vão expurgar os dallagnóis da vida, né, e vão fazer o Brasil voltar a funcionar minimamente, mas sob a órbita dos Estados Unidos. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Né? E a Globo só fala do Telegram, diz o Ricardo Lacerda. Né? A Laurita dizendo, aqui, ó, isso é literalmente formação de quadrilha, com o STF, com tudo. Né? Cláudia Rose, bom dia, in Fuchs we trust. Beijo para a amiga Inês Gouveia, deixou o Rio de milícias e foi trabalhar em Floripa. Agora somos membros do 247. Obrigado, muito bom ter vocês aqui como membros. Né? E eu queria falar sobre esse comentário do Ricardo, da Globo só falar do Telegram. Né? Qual que é a lógica da Globo de só falar do Telegram? Ah, isso aí foi espionagem russa. Foram os russos. O Mourão voltou da China. Aqui, ó, deixa eu só saudar os novos membros. A Inês Gouveia, o Marcos Cabral, Orivaldo Melo e o Nilson Cerqueira. Obrigado, bom dia a todos vocês. Zé Augusto Figueiredo e Débora Tavares Melo também. Né? Por que a Globo só fala do Telegram? Porque o que interessa agora é dizer que os russos é que fizeram essa coisa toda de espionar autoridades brasileiras. O Brasil precisa se afastar da Rússia. O Mourão voltou da China dizendo que a Rússia promove guerras híbridas no mundo. A meu ver, tem várias hipóteses sobre quem é a fonte do Glenn Greenwald. Né? Eu vou dar a minha avaliação aqui. O Queijo Canacheiro está dizendo, não dá mais para segurar, explode coração, Lula livre. E o Rodrigo está mandando um superchat. Eu acho, né? Tem gente falando o seguinte, bom, a fonte do Glenn são os russos, é o Snowden que mora na Rússia. Não, a fonte do Glenn são os donos do Telegram, que são russos que saíram da Rússia, se eu não me engano, moram na Alemanha. Ah, não, a fonte do Glenn é alguém da própria Lava Jato que traiu o Moro Dallagnol, fez print de todos os diálogos e depois vazou. A meu ver, os procuradores da Lava Jato foram espionados pelos Estados Unidos desde o primeiro dia da operação. E agora os Estados Unidos, que monitoram o mundo inteiro através da NSA, através da CIA, do FBI, estão, né, cuspindo fora os seus ex-agentes. Essa é a minha interpretação. Eu acho que as informações recebidas pelo Intercept, que pertence ao bilionário Pierre Omidyar, né, bilionário francês, mas que mora nos Estados Unidos, que é o dono do eBay, vieram dos Estados Unidos e agora os Estados Unidos estariam afrouxando a corda em relação ao Brasil. Posso estar enganado? Posso estar redondamente enganado, mas é a hipótese que, a meu ver, faz mais sentido. Por quê? Porque agora a chamada mídia que eles chamam de liberal nos Estados Unidos, que seria a mídia democrata, né? Jornais como New York Times, Washington Post, estão dizendo, porra, tem que soltar o Lula. O Lula é preso político. É uma distensão no Brasil. Né? A liberdade do Lula, evidentemente, faz a economia brasileira voltar a funcionar. A liberdade do Lula acalma a situação no Brasil. Né? O golpe de 2016 não foi capaz de estabilizar a situação no Brasil. O que o PSDB imaginava? Fernando Henrique, que é um agente também dessa dominação. Não, prende-se o Lula, o brasileiro vai esquecer lá, o Lula vai morrer, vai apodrecer na cadeia, né? E tudo bem, bola para frente. O Temer faz a ponte para o futuro, o PSDB ganha a eleição e a gente conduz o Brasil sob a lógica da teoria da dependência, sob a lógica do subimperialismo. Seremos um país satélite dos Estados Unidos, vamos entregar a Embraer, vamos entregar o petróleo, vamos entregar o pré-sal, mas sob uma aparência de normalidade, né? Não uma coisa tão avacalhada quanto é o governo Bolsonaro. Deu tudo errado, quase tudo errado, né? Deu tudo errado para o PSDB. Para os Estados Unidos, não. O Serra entregou o petróleo, o Aloysio Nunes entregou o petróleo, né? A Embraer foi entregue também, começou pelo Temer, mas terminou o processo de entrega
com o Bolsonaro, mas de uma maneira muito avacalhada. E pelo menos metade da população brasileira hoje quer a liberdade do ex-presidente Lula. Então, o Brasil não foi estabilizado por essa situação. O que fariam, então, agora os Estados Unidos? Bom, vamos libertar o Lula, desmoralizando Moro e Dallagnol, personagens que nós, Estados Unidos, monitoramos desde o primeiro dia da Operação Lava Jato. Eles foram iludidos achando que estavam, né, vamos dizer assim, protegidos por nós. Essa é a minha teoria. Vamos lá. Olha aqui que interessante o que diz aqui o Rodrigo. A nota da Globo diz que o contato do Glenn foi no dia 29 de maio. A notícia do ataque ao celular do Moro é de 5 de junho. Não sustenta a versão de que a fonte do Glenn foi o hacker. O hacker é uma brincadeira. Essa história do hacker é uma invenção agora das autoridades brasileiras para dizer não sei o que, um hacker perigoso, provavelmente russo. Eles vão achar um hacker russo lá que fez todo esse trabalho e vazou para o Glenn, né? Mais provável é que o Glenn tenha feito contato com a Globo para fazer uma divulgação conjunta deste material e a Globo tenha avisado o Sérgio Moro. Provavelmente a Globo avisou o Moro de que viria aí uma matéria pesada do Intercept e aí eles criaram essa versão de que foram hackeados. Essa é a hipótese mais lógica. O que eu não consigo entender ainda, que para mim é um mistério, é por que o Glenn Greenwald fez o contato com a Globo. Não faz o menor sentido jornalístico e também, até do ponto de vista ético, vamos ser sinceros, né, que um jornalista procure a Globo para divulgar um material que ataca a Globo. Né? Por que o Glenn faria isso? Então, uma pergunta que aguarda respostas. Né? Eu acho que o Glenn fez um trabalho brilhante, fantástico, grandes revelações, né? Vai ser decisivo no processo de libertação do Lula e vai ser decisivo no processo também de suspeição do Moro neste mesmo processo, que é a tendência do Supremo Tribunal Federal. Aliás, está na nossa manchete que o Supremo tende a declarar um Moro suspeito. Agora, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma reportagem, né, que ataca, por exemplo, a Folha de São Paulo. Eu não ligo lá para a Folha e falo assim, Folha, você quer divulgar comigo uma matéria que vai ferrar vocês? Não tem o menor sentido. A menos que o Glenn quisesse justamente isso. A menos que o Glenn pretendesse, imaginasse que a Globo fosse avisar o Moro. Mas essa é uma questão que aguardemos o Glenn se manifestar. Deixa eu passar aqui por novos comentários e novos membros, né? Mas tudo ainda é muito nebuloso, é muito difícil entender tudo que está acontecendo, né? Só Pepe Escobar pode nos salvar de todo esse mistério. Ronaldo Alan, vamos lá. O Glenn precisa de apoio. Escolheu a Folha quando sabemos que vem chumbo grosso contra a Folha. Né? Aí está dizendo, como revelar ao Bradesco irregularidades do Itaú, ou vice-versa, para a revelação ao público. Todos irmãos, cuidado. Né? Rafael, esse golpe todo foi tramado pela Operação Atlanta, inclusive a morte de Teori. É meu palpite. Só para explicar o que é a Operação Atlanta, né? A Operação Atlanta é quando os Estados Unidos decidem deflagrar a nova Operação Condor. Porque em vez de você sair matando opositores, que é o que se fazia na ditadura, eles falam, porra, matar não precisa, vamos fazer uma maneira mais suave de morte que prender. Né? Então, foi a instrumentalização do Poder Judiciário para alcançar os objetivos políticos. Então, assim se fez o lawfare na América do Sul. Agora, o que eu não imaginava é que eles fossem, vamos dizer assim, fazer o lawfare, mas ao mesmo tempo grampear os seus agentes na América do Sul para depois traí-los. Né? Essa que é a questão mais intrigante, que serve como alerta a futuros traidores. Não se deixem usar por nações estrangeiras. Vocês podem ser tragados e engolidos também por nações estrangeiras. Tadeu Mouzinho, nada de hacker, por isso o desespero. Chegaremos ao assassinato do ministro, de articulação para não soltar o Lula quando o Moro estava de férias. Pois é, se apareceu essa trama toda agora, né, relacionada ao Fux, antes da morte do Teori, imagina o que virá sobre aquele episódio do Favreto. Né? Vai ser a desmoralização total do judiciário no Brasil. Obrigado a Raquel Calderaro pelo superchat e ao Theo. Leonardo, uma hipótese. Para entrar na CIA com o presidente Jair, Moro deve ter deixado o celular inocentemente no armário na porcaria da CIA. Está rindo aqui. Né? Mas, pois é. Né? O ministro da Justiça, que vai com o presidente, a CIA, o FBI,
Ele tem contatos muito poderosos nessas duas organizações. Mas, ao que tudo indica, ele também foi monitorado. E esse material foi repassado ao Glenn para promover uma mudança no Brasil. Saberemos em breve se é uma mudança para o bem ou uma mudança para o mal. Se vocês me perguntarem, poxa, se você prefere o imperialismo americano na porrada ou o imperialismo light, eu prefiro o imperialismo light, né? Mas acho que todos os imperialismos são ruins. Mas entre o light e o trumpista, o light é menos pior, né? Enfim, veremos aqui. João Carlos aqui mandando um superchat e tal. Bom, o que é a hipótese do Pepe Escobar, que ele já me adiantou e que a gente vai discutir amanhã em detalhes, né? Mourão vai à China, Mourão volta da China, né? Volta da China falando mal da Rússia, né? A Rússia promove guerras híbridas. Surge esse episódio Morogate, que atinge Moro e Deltan. Virá nos próximos dias o expurgo de Deltan Dallagnol e também do Sérgio Moro, né? É possível que vamos dizer assim, esse grande material também leve ao expurgo do Bolsonaro. O poder cai no colo do Mourão. O Mourão é totalmente defensor do reenquadramento brasileiro vamos dizer assim, sob a órbita dos Estados Unidos, né? País satélite, mas não dessa maneira tão avacalhada como a gente está vivendo com o Olavo de Carvalho, etc. e tal. Em seguida, o Brasil se distancia da Rússia. Passo seguinte seria também um certo distanciamento em relação à China, um alinhamento do Brasil aos Estados Unidos na guerra comercial contra a China. É só uma hipótese, né, que a gente vai detalhar amanhã. Mas, a meu ver, os grampos do Moro, do Dallagnol, da Força Tarefa, não foram feitos na Rússia, não foram feitos na China, não foram feitos pelo Telegram, e nem são fruto da traição de nenhum integrante da Lava Jato. A minha hipótese é tudo isso foi feito pelos Estados Unidos, e tudo isso foi vazado ao Intercept, que é um bilionário do Vale do Silício, e do Intercept chegou às mãos do Glenn, né? É muito interessante a gente perceber que os democratas, né, principalmente o Bernie Sanders, que é pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, já está defendendo a anulação do processo do Lula, né? É muito interessante, vamos imaginar, os Estados Unidos dão o golpe de 64. Aí o regime militar, quando começa a fazer água, eles começam a defender a anistia, a denunciar a tortura que eles mesmos estimulavam aqui no Brasil. Então vamos imaginar agora, os Estados Unidos deram um golpe de 2016. O golpe de 2016 não deu certo. Então eles afrouxam um pouquinho a corda. Será que é isso que está acontecendo? Full Spectrum Domination, tema sobre o qual falarei com o Pepe Escobar no dia de ontem. Desculpa não ter os jornais no dia de hoje, tive que segurar só na fala, né? Mas queria realmente passar por esses três aspectos. A Lava Jato, como uma operação que atendeu a interesses políticos do PSDB, caso Mara Gabrilli deixa evidente, que foi também com o Supremo com tudo, caso Fux deixa evidente, e que também atendeu aos interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos. A articulação com os americanos, né, como foi dito pelo Dallagnol, também deixa isso explícito. O Demétrio está dizendo, Fux deu, e o Giovanni Ross chega aqui como membro do canal. Patrícia, bom dia, você está muito elegante, obrigado. Então deixa eu falar agora sobre a nossa programação no dia de hoje, que é uma programação histórica, né? Então acertamos com a TVT, vamos também transmitir a entrevista do ex-presidente Lula hoje às 8 horas da noite. E ao longo da programação vamos fazer várias vezes chamados para financiamento coletivo também à TVT. Nessa entrevista do Lula vai haver pedidos aí de ajuda à TVT. Bom, vamos, cadê a programação? A programação está aqui, ó. 9 horas, Trilhas da Democracia com o professor Lalo Leal Filho, falando sobre o Vaza Jato, sobre o Morogate. 10 horas, a escritora e jornalista Daniela Arbex vai falar sobre internações compulsórias, que é algo que está sendo discutido aqui pelo Dória, em São Paulo, pelo Bolsonaro também. 11 horas, Giro das 11, com o grande Mauro Lopes. Meio-dia, Faustino Teixeira, né? Os apelos de Greta Thunberg em defesa do planeta. 1 hora, Live do Conde. 3 horas, Denise Gentil, professora da UFRJ sobre Previdência.
4h, entrevista da Regina Zappa com o Celso Amorim, melhor chanceler do mundo. 5h, Carlos Zaratini fala sobre o clima no Congresso, reforma da Previdência e greve geral. Léo ao Quadrado não vai ser 6h30, vai ser 6h. Boa noite, 247, não vai ser às 8, vai ser às 7h. E às 8h, a entrevista do ex-presidente Lula ao Juca Kfouri e ao Trajano, que a gente vai transmitir. 10h, o dia em 20 minutos. Então a programação não para, é o dia inteiro. Agradeço a todos vocês. Estamos aqui com 10 mil pessoas ao vivo, audiência fantástica. Obrigado a todos vocês. Tem aqui uma reunião na sequência. Eu vou agradecer aqui mais um membro chegando, que é, cadê? Elian Silva. Obrigado aqui a Elian e obrigado a Giovanni também. Espero não ter perdido nenhum comentário, nenhum superchat. Desejo aí uma boa quarta-feira ou quinta-feira a todos vocês. Gente, obrigado, desculpa a pressa aí, mas hoje eu tenho que sair exatamente neste momento. Obrigado a todos vocês.